Os fenômenos do Dr. Menzel. Em seu recente livro, Face Saucers, o Dr. Donald Menzel, da Universidade de Harvard, tentou nos convencer de que os discos voadores são fenômenos naturais simples e cotidianos. Entre outras coisas, ele explica como os faróis dos carros refletidos para cima em uma camada de ar frio poderiam causar a aparência de um disco em movimento no céu. É possível que eles possam e façam isso. Mas, então, o que dizer dos dias em que não havia faróis, quando a iluminação artificial mais brilhante da Terra era uma lâmpada a óleo? O que dizer, por exemplo, do disco voador da Abadia de Bilan, que ocorreu em plena luz do dia, presumivelmente devido ao reflexo das velas da abadia, acesas em sua glória na festa dos santos Simão e Judas? Os meteoros, sugere ele, poderiam ser outra causa dos discos voadores. Talvez alguns dos avistamentos tenham sido meteoros. A maioria dos meteoros pode ser observada por um breve segundo. Eles viajam de cerca de 7 a 40 milhas por segundo e geralmente são consumidos pelo atrito de nossa atmosfera antes de chegarem ao solo. Os meteoros não mudam de direção repentinamente, não pairam, não se movem a velocidades entre 100 e 1000 milhas por hora. O Dr. Menzel explica as luzes de Lubbock e outras formações de forma bastante simples. Em seu laboratório, diante do olhar extasiado de seus alunos de Harvard, ele perfurou uma formação de buracos em forma de veia em uma tela de papelão. Quando ele iluminou a água com uma luz através dela, obteve um reflexo que se parecia com as luzes de Lubbock. Isso não supõe que, em várias partes da Terra, grandes telas de papelão tenham sido instaladas em pontos estratégicos e que luzes potentes, emprestadas, sem dúvida, de uma bateria de holofotes vizinha e prestativa, tenham sido direcionadas através de fileiras de orifícios cortados nelas para uma conveniente camada de água local e que, como resultado, tenhamos nossas formações de discos voadores? É um tanto intrigante que ninguém tenha descoberto as telas de papelão. Para produzir um efeito que cobrisse todo o céu, o que deixaria os professores Robinson, Oberg e Ducker perplexos, as telas de papelão deveriam ser muito grandes e a fonte de luz extremamente potente. Certamente elas teriam sido notadas. O Dr. Menzel e eu concordamos, entretanto, que alguns dos discos avistados poderiam ter sido balões voando alto, mas somente aqueles que se moviam de acordo com os ventos predominantes naquelas altitudes. E, na época do Museu do Disco Voador, havia pouquíssimos balões em circulação e certamente nenhum que pudesse alcançar a estratosfera superior. Aqueles que ainda insistem que todos os discos voadores são balões de gancho e vice-versa simplesmente não se deram ao trabalho de estudar os fatos. Para seu crédito, o Dr. Menzel não está entre eles. E agora o doutor saca seu trunfo. Em uma massa de jargão astrofísico que soa tão convincente para os não iniciados, simplesmente porque é científico, um palavreado que parece significar muito, mas na realidade significa pouco, ele nos conta como o ar ionizado, em certas altitudes, pode fazer com que discos ou esferas luminosas apareçam e se movam silenciosamente. Com a ajuda de um frasco de vidro, uma bomba de vácuo e outras coisas científicas, um belo exemplo de funcionamento foi produzido em laboratório. Não vou discutir com ele. Nem ele nem eu jamais estivemos lá em cima para estudar o assunto em primeira mão no momento em que um disco ionizado estava em processo de formação. É mais do que provável que vários dos chamados discos voadores tenham sido causados dessa forma ou de uma forma semelhante. Mas se o Dr. Menzel vai sugerir que todos os discos luminosos que não são luzes refratadas de carros ou estrelas são causados por ar ionizado, então só posso dizer que ele está sendo cientificamente desonesto. Como ele explica os discos voadores que deixaram cair matéria sólida? Como ele explica os objetos mencionados neste livro que passaram baixo o suficiente para serem ouvidos? Não uma vez, mas em muitas ocasiões, os discos foram descritos como fazendo um ruído como um órgão enorme, como uma colmeia de abelhas, como um aspirador de pó. O ar ionizado faz um zumbido? E se o disco ionizado só pode ocorrer em altitudes consideráveis, como, então, poderia ter causado os muitos discos voadores que foram observados na altura das árvores? Mas vamos ser generosos. Supondo, por um momento, que todos os objetos discutidos por Menzel se devam a algum tipo de fenômeno natural que causa o surgimento de um objeto luminoso temporário, como, em nome da física do segundo ano de Harvard, ele pode explicar os objetos voadores negros e escuros vistos por seus colegas de astronomia desde 1762, quando, em 9 de agosto daquele ano, o professor de Rostam, na Basileia,
e o professor Crost, em Soule, observaram independentemente um enorme objeto escuro em forma de fuso, cruzando lentamente o disco solar? Deve ter sido um objeto muito sólido para ter feito uma silhueta contra o Sol. Gostaria de saber se o Dr. Menzel leu sobre o Dr. Fritz, um Magdeburg Fritz, um astrônomo de Magdeburg que, em 7 de fevereiro de 1802, viu um grande disco escuro cruzar o Sol, ou da coisa escura e uivante que sobrevoou Palermo em 1817, ou dos dois corpos escuros que cruzaram o Sol em um par na primavera de 1819, conforme relatado pelo astrônomo Grutizon, ou do torpedo cinza escuro que se deslocou para a Terra a partir dos céus de Saarbrücken em 1º de abril de 1826, ou da grande coisa preta voadora, vista a olho nu pelos astrônomos Ritter e Schmidt em 11 de junho de 1855, ou do torpedo negro do céu, pontudo em uma extremidade e arredondado na outra, que surpreendeu o professor do Sorto ao sobrevoar Colmar com um som baixo de assobio em 6 de abril de 1856, ou dos 143 objetos circulares escuros, um deles fotografado, que Bonilla viu pelo telescópio do Observatório de Zacatecas, México, em 12 de agosto de 1883, ou do disco negro que deslizava lentamente e foi visto por um astrônomo holandês chamado Miller em 4 de abril de 1892. Eu me pergunto se o Dr. Menzel sabe que o Observatório Smith relatou que um objeto circular escuro atravessou o disco lunar em 4 segundos em 1º de julho de 1896, ou que em 2 de setembro de 1905 um objeto intensamente escuro sobrevoou o país de Gales a uma altura estimada de 10.000 pés, ou do grande torpedo preto que pairou sobre Burlington, Vermont, em 14 de março de 1907, com jatos de chamas alaranjadas saindo de buracos em sua lateral, para mencionar apenas alguns, e, se sim, como ele pode explicá-los? Eu me pergunto como ele pode explicar todos aqueles discos que uivaram, zumbiram, soaram como um grande órgão, como uma colmeia de abelhas, um aspirador de pó, para citar os relatos das testemunhas, pois não conheço nenhum fenômeno natural que produza esses sons ou algo parecido. Menzel sugere, com o auxílio de uma fotografia, que esses charutos escuros são miragens. Ele mostra uma fotografia na qual os topos de montanhas distantes parecem se destacar e assumir a forma de objetos irregulares em formato de charuto que se parecem muito com os topos de montanhas destacados por uma miragem. Ele não explica como um desses objetos poderia aparecer como uma construção sólida em forma de torpedo silhueta contra o Sol. Mesmo que a miragem distorcida fosse sólida o suficiente para parecer preta contra o Sol também não estaria distorcido? Ele também não apresenta nenhum argumento convincente contra os pilotos de avião experientes que viram discos com jatos brilhantes e vigias voando ao lado de seus aviões. Ele também não nos faz acreditar que as nuvens lenticulares e o resto possam satisfazer os pilotos e as tripulações que viram formações de discos voadores luminosos que, assim que se elevaram acima do horizonte dos pilotos, assumiram a aparência de corpos sólidos e escuros, em silhueta contra o céu. Não, é muito fácil apresentar alguns fatos embrulhados em um pouco de mumbo-jumbo que soa altamente científico, para convencer muitas almas simples e inquestionáveis, para as quais a própria palavra científico é rótulo suficiente para elevar todo o assunto aos domínios do dogma sagrado, onde outras disputas estão fora de questão. Nem o Dr. Menzel, nem os balões, nem as ilusões, nem as teias de aranha, nem os gafanhotos, nem o ar ionizado, nem as manchas diante dos olhos, nem os bandos de teias de aranha voando alto, nem os gansos voando alto, nem os palheiros voando alto, nem os brincalhões práticos, nem as armas secretas, nem as refrações da atmosfera, nem a luz refletida, nem o ar frio, nem o ar quente, nem o simples ar quente, o ar frio, o ar quente e o simples ar quente são responsáveis, com algum grau de satisfação, por mais de uma fração dos 3.000 discos voadores vistos desde 1947, nem pelas incontáveis miríades vistas e mal registradas, desde que o homem começou a perceber as coisas e a se lembrar até os dias de hoje. Mas, independentemente de concordar ou discordar do Dr. Menzel, seu livro alcançou um bom objetivo. Ele explorou minuciosamente a questão dos pires causados por fenômenos naturais e acrescentou algo ao nosso conhecimento sobre os becos sem saída nos quais os discos voadores genuínos podem não ser encontrados. Ele provou que alguns dos avistamentos poderiam ter resultado das causas que ele elabora e que essas causas devem sempre ser levadas em conta ao avaliar cada novo relato.
Ele também provou, consciente ou inconscientemente, que foram avistados muitos discos voadores que não se encaixam em nenhuma dessas categorias e cuja origem deve ser procurada em outro lugar. É com eles que vamos nos preocupar agora, pois a resposta para os discos voadores não é uma, mas muitas. E o melhor que cada novo livro sobre o assunto pode esperar é apresentar novas probabilidades e provas, quando possível, aos olhos do entusiasta perspicaz.